Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2 de Física 1, aqui do projeto Até o Canudo Vamos Formar Juntos. A aula de hoje trata sobre dois pontos, dentre eles a lei dos cossenos. Na aula de número 1, a gente conversou um pouco sobre a soma de vetores. Agora, como que a gente pode aplicar essa lei dos cossenos? Na verdade, a lei dos cossenos é mais uma ferramenta para a soma dos vetores. Como assim? Então eu tenho aqui um par de vetores, o vetor A e o vetor B, certo? Percebe que eles estão aqui, ó, eles não estão juntos, ligados, como fosse um polígono, né? O polígono é extremidade e pega a origem do outro, certo? Isso aqui era a soma dos polígonos, aí fechava, né, com a resultante, pegando da origem até a extremidade do outro, beleza? A gente está vendo aqui, ó, extremidade, ponto, origem com origem, certo? Então, nesse caso, a gente viu a soma de vetores a partir da ideia de paralelogramo. Vocês lembram lá que a gente passou, passa aqui, ó, é como se eu espelhasse esse vetor B aqui em cima e o vetor A também. Então aqui eu tenho um vetor A e eu tenho um vetor B. E aí a resultante dele, seria, portanto, passada até chegar no outro extremo lá do polígono, do paralelogramo. Correto? Só que essa ideia ela é aplicada apenas para fins de figura. Então, se na questão, a questão ela deve conversar contigo, obviamente. Ela vai falar assim, olha, qual é a resultante em termos de vetor, termo vetorial, ou gráfico, enfim. E você traça aqui a lei do paralelogramo, ou do polígono, nesse caso a gente está falando do paralelogramo. E pronto, fica por aí. Só que, como que eu faço, por exemplo, se eu quiser achar o valor numérico, nesse caso, desse nosso resultante? O valor escalar, vamos dizer assim, a intensidade, o seu valor. É por isso que a gente tem a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos, ela é, então, resultante, vou botar como R aqui, resultante ao quadrado é igual o quadrado dos meus... a soma do quadrado dos meus vetores menos 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do meu ângulo, nesse caso meu ângulo alfa, beleza? Essa aqui é a lei dos cossenos. Então, para entender, se a questão pedir só figura, representação gráfica, você faz a paralelogramo, ok, normal, ficou por isso. Agora, se ele te dá valores aqui no vetor A e no vetor B, e te dá um ângulo importante, essa lei ela é principalmente para ângulos diferentes de 0, de 90 e de 180. Por quê? Porque 0, olha, vamos pensar aqui duas retas. 0, entre uma e a outra, um ângulo de 0. Então é como se fossem elas superpostas, assim, né? Então não tem ângulo, é basicamente somar uma e somar a outra. Então eu somaria a azul com a vermelha, por exemplo. Isso aqui é um exemplo, né? Ângulo 0. Aí 90 a gente faz um pitch, um teorema de Pitágoras, numa boa. Ó, 90 a gente faz um teorema de Pitágoras, tudo bem? E 180 na verdade é como se fosse uma subtração, né? Vetores de mesma direção, mas em sentidos contrários. E aí você subtrai um do outro, né? Aqui a gente tem 180, beleza? Então, para não ficar dúvida, quando que eu vou usar essa equação? Quando você tiver um ângulo diferente desses e a questão te pedir o valor, a intensidade do vetor. Vamos ver um exemplo aqui agora. Aqui,
A gente tem, por exemplo, os vetores com suas intensidades, né, aqui de força no caso, e ele me pede ele quer saber, na verdade, qual que é a soma desses vetores. Então eu vou ter um vetor resultante, de soma. Como que faz isso? Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos fazer paralelogramo. Então, aqui eu pegando de baixo, mais ou menos assim. E eu vou pegar também aqui pronto, vai fechar aqui mais ou menos, né? Então eu espelhei esse 14, aqui tem 14. Espelhei esse 16, aqui também tem 16. Né? Agora eu vou traçar a minha resultante. Resultante vai ser, portanto, aqui. Resultante R. Ok? Agora percebe, eu não tenho ângulo de 0, nem de 90, nem de 180. Ele me deu o valor dos meus vetores. E ele quer a intensidade, ou seja, o número correspondente desse meu vetor aqui resultante. Tá? Então, a gente pode aplicar a lei dos cossenos. Tem outra forma de responder essa questão, que é decompondo os vetores. Mas eu vou fazer pela lei dos cossenos porque é o nosso tópico aqui que a gente está estudando. Então, ele quer resultante da soma, no caso, né, do A e do B. Beleza? A gente vai aplicar, então, a lei dos cossenos. Deixa eu só mostrar para você, então, a representação geométrica para você entender o que a gente está fazendo aqui. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou jogar para cá. Vamos ver se eu consigo. Então, eu vou ter, ó, aqui é 16, certo? Esse aqui eu não sei, é nem resultante. Esse aqui eu sei que é 14. Então, ó, 14. Tudo bem? Aqui, pessoal, acho que eu inclinei pouco. Deixa eu inclinar melhor aqui. Aqui eu tenho 16, né? E aqui eu tenho 14. Você concorda comigo que esse ângulo aqui, ó, dessa reta, desse vetor de 14 com o eixo tá fazendo 60, certo? E esse branco aqui, ó, essa reta aqui, ela é igual a essa, né? Essa aqui que eu transpus para cá. Então, daqui para cá, ó, eu também vou ter 60. Tudo bem? E daqui para cá, eu vou ter, portanto, ó, qual que é o suplementar? O suplementar do ângulo de 60 é 120. Por quê? Porque daqui para cá ao todo eu vou ter 180. Correto? Pronto. Estou explicando esse de 120 porque a questão ela me dava o cosseno de 120, que é igual a menos meio. Agora sim, eu tenho um triângulo com um ângulo de 120 em que eu posso trabalhar a lei dos cossenos. Então vamos lá. A lei dos cossenos me diz resultante ao quadrado é igual a componente ao quadrado mais a outra componente ao quadrado menos 2 vezes um vetor pelo outro vezes o cosseno de 120. Tá? Então, 16 ao quadrado eu vou ter 256 mais 14 ao quadrado eu vou ter 196. Essa multiplicação aqui vai me dar 448 e o cosseno de 120 é menos meio. Então, ó, menos esse menos aqui, ó, vai dar mais. Tá? Eu peguei esse menos e fiz jogo de sinal com o da fórmula. Isso aqui, pessoal, vai me dar um R, se eu fizer essa continha aqui, vai me dar um R ao quadrado igual a 676. No caso aqui é newtons, né? Que é a força. E 676 tem raiz quadrada. Raiz exata que é 26 newtons. Pronto.
utilizei a lei dos cossenos para encontrar a força resultante, nesse caso, da soma de dois vetores.